Olá, terceiro ano. O papo hoje é sobre Segunda Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, havia um rastro de morte e destruição como a humanidade nunca tinha visto antes. Cidades varridas do mapa, o sofrimento provocado pelas armas químicas e milhões de mortos. Como foi possível, então, outra guerra, pouco tempo depois? Os problemas que produziram a Primeira Guerra ainda existiam e até mais agudos. A Primeira Guerra resultou da colisão dos interesses imperialistas e nacionalistas. A Segunda Guerra também. Mas a Segunda Guerra apresentou suas próprias características. Podemos dizer que ela foi uma guerra política. Havia dois lados definidos pela posição política. As potências do eixo, próximas do regime fascista, como Alemanha, Japão e Itália, e os aliados, que se definiram como antifascistas, Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Quando terminou a Primeira Guerra, a Alemanha perdeu as armas de guerra, os navios, a aviação militar, o Tratado de Versalhes. Mas assim que assumiu a direção do país, Hitler, que nós vimos na última aula, ordenou o rearmamento geral. Em pouco tempo, armas modernas e em grande quantidade equipavam tropas cada vez mais numerosas. Por que os governos da Inglaterra e da França deixaram a Alemanha se armar então? O nazismo não só não era temido assim, como acumulava muitos admiradores franceses, ingleses e norte-americanos. A principal virtude reconhecida nos nacionalsocialistas é que eles tinham acabado com a ameaça bolchevique, ou seja, lá da Rússia. O Terceiro Reich tinha esmagado o Partido Comunista. Todo mundo acreditava que Hitler levaria a Alemanha a uma guerra contra a União Soviética. O poderio militar alemão era extraordinário. Assim se iniciou a Segunda Guerra, então. Em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca e a Noruega. Foi depois a vez da Holanda, Bélgica, de Luxemburgo e da França. Na França, a metade do país ficou nas mãos dos alemães. A outra metade foi submetida a um governo colaboracionista sediado em Vichy. A resistência francesa nunca se curvou, porém. De Londres, o general de Gaulle comandou esse movimento. O Império Fascista na Europa estava ficando cada vez maior. Os países invadidos contribuíam com suas indústrias, matérias-prima e mão de obra para o esforço de guerra alemão. Quase toda a Europa colaborava com os fascistas. A Operação Barbarossa seria a invasão da União Soviética por parte da Alemanha. Foi um ataque surpresa e covarde e fulminante, já que a Alemanha tinha assinado um pacto de não agressão com a União Soviética. Em dezembro de 41, a aviação japonesa bombardeou também quase toda a marinha de guerra dos Estados Unidos, que estava apoiada no Pacífico. A agressão foi a base naval de Pearl Harbor, e isso desencadeou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. As maiores batalhas, porém, foram decididas na famosa Frente Russa. Foi lá, na União Soviética, que a guerra mudou de fisionomia. Desde as primeiras batalhas na frente russa, que os generais alemães enviavam relatórios reclamando do alto preço das vitórias. As vitórias alemãs eram complicadas, perdiam-se muitos homens e equipamentos. Bom, o comando nazista resolveu então mudar de estratégia. O alvo imediato seria atacar a cidade de Stalingrado. Se ela caísse, toda a defesa soviética estava comprometida. Os combates em Stalingrado se desenvolveram de setembro de 1942 a fevereiro de 1943. O exército, que se dizia invencível, foi então destroçado. A partir daí, a guerra virou de lado e a Alemanha começava a ser derrotada. O avanço soviético passou a ser inevitável. Cidade por cidade, região por região, foram sendo libertados pelo Exército Vermelho. Ingleses e norte-americanos uniram-se para atacar a Alemanha de frente, ou seja, na parte ocidental. No famoso dia D, em junho de 1944, uma gigantesca operação conjunta, Estados Unidos e Inglaterra, ocupou a França pela Normandia. Hitler finalmente reconheceu que estava derrotado e suicidou-se. Logo depois da rendição alemã, chegaria a vez do Japão. Apesar de o país já estar totalmente derrotado pela poderosíssima máquina de guerra estadunidense, os Estados Unidos não hesitaram em lançar lá suas bombas atômicas. Elas arrasaram então a cidade de Nagajima e Hiroshima.
Perdão, no caso de Nagasaki e Hiroshima. A grande questão da Segunda Guerra é que, mesmo lutando lado a lado, desse confronto, Estados Unidos e União Soviética sairiam praticamente como inimigos mortais, o que desencadearia até 1991 na chamada Guerra Fria, que vamos ver mais à frente.